tudo bem? Curtindo um sonzinho aí para começar a nossa aulinha de hoje, não? É, bom sonzinho, né? Beleza, muito bem. Vamos ao que interessa então. É o seguinte. Vamos lá então agora para a nossa aulinha que é a 1920 de Física 3, que fala sobre lei de Carnot, segunda lei termodinâmica e ciclo de Carnot. Mas antes vamos só lembrar um pouquinho da primeira lei que a gente viu, só para fazer um gancho, né? Quando a gente viu a primeira lei da termodinâmica, lembra do que é cada coisinha? Ó, isso aqui era variação da energia interna, tá ligado? Variação da energia interna dependia da temperatura, né? Então vamos só lembrar aqui, ó, variação da energia interna dependia de temperatura. O que é isso aqui mesmo? Lembra? Calor, tá? E esse outro aqui, o nosso bonitinho trabalho, tá bom? Vamos só lembrar os detalhezinhos, não custa nada, né? Você lembra sobre trabalho, uma paradinha que dizia assim, ó, trabalho positivo, lembra? Expansão, trabalho negativo, compressão. Calor também tinha, lembra? Calor, ó, que mais recebe, que menos cede calor. Então tudo isso a gente viu, mas só para lembrar, né? Delta U, lembra? Delta U mais gás aquece. Delta U menos gás resfria. Então tá aí, para você lembrar, essa é a primeira lei da termodinâmica. O que fala então a primeira lei da termodinâmica? Fala sobre conservação de energia. Que quando você tem uma troca de energia entre o gás e um sistema externo, por exemplo, a primeira lei fala sobre isso, não se cria, não se perde, a energia apenas se transforma, se converte. Tudo bem? E aí está então uma coisinha que a gente já viu sobre a primeira lei. Lembrou então? Calor, cedido, recebido, tem o seu sinal. Trabalho, expansão, trabalho mais, a gente diz que o gás realiza trabalho. Compressão, trabalho menos, o gás recebe trabalho. Variação de energia interna depende da temperatura. Aquece, variação positiva, o gás aquece. Variação negativa, o gás resfria. Beleza? Muito bem. E aí então, depois desse pequeno gancho, dessa pequena lembrança sobre a primeira lei termodinâmica, vamos falar sobre a segunda. O que fala a segunda lei da termodinâmica? Vamos lá. Então, para você falar da segunda lei da termodinâmica, nós vamos lembrar de umas coisinhas que a gente já viu sobre máquina térmica, por exemplo. A segunda lei da termodinâmica tem alguns enunciados. Entre eles, um deles, bem famoso, que é o chamado enunciado de Kelvin e Planck. Tá? Ele diz sobre o motor. Tá? Ele fala o seguinte, né? Se você tiver um motor, uma máquina térmica, um motor, ele fala que é impossível fazer isso aqui, ó. Você ter todo o calor recebido, né, de uma chamada fonte quente que a gente viu lá nas transformações, a gente já viu isso aí. Ele fala que é impossível todo o calor da fonte quente virar trabalho. Tá? Então ele diz que é impossível construir uma máquina térmica, um motor que operando em ciclos converta todo o calor recebido em trabalho. Sempre haverá uma quantidade de calor desperdiçado, uma quantidade de calor que a gente diz que vai para a fonte fria. Portanto, a segunda lei termodinâmica enunciada por Kelvin e Planck diz o seguinte: impossível o motor ideal, ou seja,
que operando em ciclos renda 100%. É isso que é uma das, digamos assim, definições da segunda lei termodinâmica. Tem uma outra definição, que é a chamada definição de Clausius, que fala também sobre a segunda lei da termodinâmica, mas dizendo o seguinte: lembra do compressor lá do refrigerador, em que você tinha lá o refrigerador, por exemplo? Então lá o refrigerador, que retira calor da fonte fria. Ele retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Tá? É isso que ele faz. E o Clausius diz que é impossível, sem um trabalho externo sobre esse compressor, sobre esse refrigerador, né? É impossível, sem isso aqui, ó, ajuda no trabalho externo, você tirar a quantidade de calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Portanto, também, segundo ele, é impossível o refrigerador ou lá o compressor ideal. Tá? Então são aí as abordagens da segunda lei da termodinâmica. Que segundo esses autores aqui, você tem que é impossível construir máquinas, tanto quanto um motor térmico, quanto um compressor, que é como funciona o refrigerador, de forma ideal a render 100%. Tá? Quem é que conseguiu dizer então até onde que o motor poderia render? Então aí, nessa situação, até onde o motor pode chegar, que entra o engenheiro lá, Sadi Carnot, né? Que propôs como seria o funcionamento do motor, que ficou muito conhecido como chamado ciclo de Carnot. Então vamos tirar algumas dúvidas sobre o ciclo de Carnot, para que a gente não faça coisa errada, do tipo achar que o ciclo de Carnot diz que pode isso, pode aquilo, pode aquele outro. Vamos lá, então vamos lá com todo o cuidado devido, tá bom? Então, para nós falarmos sobre o ciclo de Carnot, eu vou mostrar qual é a representação dele aqui. Tá bom? A representação via gráfico. E ele mostra o seguinte para nós. Então vamos ao ciclo de Carnot. Tá bom? Então vamos lá. Num simples gráfico pressão-volume, nós temos isso aqui, ó. Num simples gráfico pressão-volume, aqui está pressão e volume, nós vamos ter lá o ciclo de Carnot da seguinte maneira. Tá? Quando o motor opera em ciclos, que é isso que o ciclo de Carnot vai nos dar, ele vai operar em ciclos com duas temperaturas. Essa é a base de funcionamento de um motor, as duas temperaturas. Então nós temos que ter duas chamadas curvas isotérmicas. Tá? Lembra que as curvas isotérmicas, quanto mais alto for, mais alto é o valor da temperatura? Então essa curva aqui em cima vai ser a nossa temperatura quente. E essa mais aqui embaixo, a nossa temperatura fria. Segundo o Carnot, para que funcione o motor, ele tem que ter essa operação entre duas temperaturas, senão é impossível seu funcionamento. Os ciclos se repetem de maneira que haja essas duas temperaturas. Mas aí, o que acontece é que o ciclo de Carnot representa transformações da seguinte maneira. Então vamos pensar assim, ó, que ao formar um ciclo eu vou ter aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D, tá bom? E aí as transformações vão ocorrer assim, ó, daqui para cá, tudo bem? Só melhorar aqui.
daqui para cá e daqui para cá, tá bom? Então veja, o que acontece? Se você olhar as transformações, por exemplo, for nomeá-las, e você vai ter que fazer isso, vai ter que nomeá-las para você definir como é o ciclo de Carnot. Funciona assim. A transformação AB é uma transformação do tipo isotérmica, tá bom? A transformação BC, veja que ela muda de temperatura. Vai da quente para fria, então não é isotérmica, mas é uma adiabática. A transformação que vai descer para D, ela é uma que é também sem mudança de temperatura. Então, ela é uma isotérmica. E por último, a DA é outra que muda a temperatura, mas é adiabática, tá bom? Então tá. Então, quando você for ler sobre o ciclo de Carnot, é muito comum ele perguntar se é composto por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Sim, ó, duas isotérmicas e duas adiabáticas. É assim que se define o ciclo de Carnot. Agora vamos entender o que acontece, tá? Isso aqui mostra o seguinte, gente, que enquanto o motor estiver operando, você vai ter lá o ciclo, né? Então vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo enquanto ele vai funcionando. Segundo o ciclo de Carnot, para que o motor funcione da melhor maneira possível, esse aqui é a projeção de um motor ideal, tá? Então, motor ideal quando é pelo ciclo de Carnot. Então, ele não mostra o motor real? Não. Então, para que fazer? Sim, é um modelo que um motor pode chegar no máximo. Se ele funcionar da melhor maneira possível, ele vai funcionar de acordo com o ciclo de Carnot. Agora veja, o que é funcionar? Enquanto ele vai fazendo os ciclos, tá vendo aqui as transformações? Ó, vamos lá, AB expande, só que ó, de A para B ele expande com temperatura constante, tá vendo? Ó, é uma expansão. Então seria aquele momento, né, que está havendo a expansão do volume do gás lá dentro do motor, tá? Quando ele já fez lá a explosão, que ele passa aqui, olha, ainda com uma leve expansão, ele está indo aqui para a temperatura fria, tá vendo? Então, com uma leve expansão, está indo aqui para a temperatura fria, aí ele comprime novamente, tá vendo? Ó, uma compressão. E essa compressão com temperatura constante, quer dizer, jogou o gás lá dentro, está comprimindo a temperatura constante, até que ele dá, né, ainda enquanto ele está fazendo a compressão, ele dá a explosão lá dentro do motor, tá? Ainda comprimindo, sem trocar calor com o meio externo. Essas duas transformações aqui, ó, são adiabáticas, ó. Então a troca de calor com o meio externo. Essas outras duas aqui, ó, essa expansão e essa compressão, também com temperatura constante. Tá? Então o motor de Carnot funciona assim, um modelo ideal para o motor em que ele faz essas quatro transformações, sendo duas isotérmicas, duas adiabáticas, enquanto ele expande trocando de temperatura, comprime trocando de temperatura, não troca calor com o externo. Seria como se os nossos carros estivessem lá funcionando e o calor trocado do motor do carro com o meio de fora é zero. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Ele vai aquecer e resfriar enquanto as transformações ocorrem lá dentro, e isso não troca calor com o meio externo. Mas troca, o motor real troca muito calor com o meio externo. As expansões e compressões, enquanto o motor vai dando o seu funcionamento lá, seriam com temperatura constante. Aí até seria um pouquinho, digamos assim, até
mais aceitável, porque são transformações ali repetidamente que a fonte quente e a fonte fria são mantidas com temperatura constante para que o rendimento do motor do carro, do motor térmico, não mude, tá? Mas agora, as transformações adiabáticas de não trocar calor como externo, praticamente impossível no motor térmico, né? Troca muito calor, o rendimento é muito baixo de um motor térmico, tá bom? Então, o motor, de acordo com o ciclo de Carnot, é o chamado motor ideal, tá? E não o motor real. Ah, então ele rende 100%? Não, já vou anotar aqui, ó. Não rende 100%, tá bom, gente? Não rende 100%, não, ó. Já vou mostrar o rendimento para vocês, que tem até inclusive a ver com o terceiro princípio da termodinâmica, não render 100%. Tudo bem? Mas não responda no exercício. De acordo com o ciclo de Carnot, que representa o motor ideal, tá, representa. Ele tem então rendimento 100%. Não, não tem de jeito nenhum. Tudo bem? Tá combinado assim? A gente já vai falar mais disso. Só um pouquinho sobre motores, tá? Os motores que a gente tem funcionam em 4 tempos. O que é um motor funcionar em 4 tempos? São 4 acontecimentos, digamos assim, dentro da câmara de combustão. Um motor é composto da seguinte maneira. Você já deve ter ouvido o termo 1.0, 1.6, 2.0 e outros, né? O que são essas informações? Essas informações são, em litros, o tamanho das câmaras de combustão de um motor juntas. Por exemplo, quantas câmaras de combustão tem? Os motores mais comuns, claro, tem outros modelos, mas os mais comuns têm os chamados 4 cilindros. São 4 câmaras de combustão. Quando o motor é 1.0, quer dizer que ele tem 1 litro, mas 1 litro cada uma? Não. 1 litro é o espaço total das 4 câmaras de combustão, dos 4 cilindros. Então, os cilindros sendo iguais, seriam 250 ml cada um desses cilindros, totalizando 1 litro. Ah, eu pego lá um motor já 2.0, né? Até eu associo com mais potência, né? Tem a ver? Tem a ver, né? Porque maior energia a cada ciclo, nós temos mais potência assim, tá? Então veja o que acontece. O que é o 2.0? O 2.0, ele seria 2 litros de volume nas câmaras de combustão. Nessas câmaras de combustão, sendo 4, que é o mais comum, seria de meio litro cada uma. E o que quer dizer esse espaço de meio litro ou de 250 ml, ou seja, o que for? É o espaço que vai ser injetado o combustível na forma gasosa ali dentro para que haja a explosão e o funcionamento cíclico e repetido de pistões móveis que ficam fazendo esse sobe e desce ali no pistão. Aí tem peças ligadas a esse pistão que quando ele sobe e desce, eles sobem alternadamente, ele vai girando e esse giro vai sendo transferido até chegar nas rodas lá por as diversas partes do motor, cada uma sua função, não vê o caso agora, tá? Só falando da parte dos 4 tempos do motor, que então vamos a eles. Então, dado o motor lá seja de 3, que tem motor de 3 cilindros, seja de 4, seja aqueles antigão de 6, de 8 cilindros que tem também, todos eles têm a mesma ideia de funcionamento, que são assim, 4 tempos. Primeiro tempo, admissão de combustível. O combustível é injetado na forma gasosa, uma mistura de ar com combustível, que é transformado lá pela injeção eletrônica, ou nos carros antigos pelo carburador, para essa mistura gasosa e jogado ali dentro dessa câmara de combustão. Tá bom? Esse é o primeiro tempo. Depois desse primeiro tempo, ou seja, depois de cheia a câmara de combustão de gás, o pistão móvel desce e faz o segundo tempo, chamada compressão. Tá? Essa compressão que ele faz é comprimir o gás combustível e deixar ele prontinho, já bem apertado, sob alta pressão, prontinho para o terceiro tempo, que é a explosão. A explosão é simplesmente uma vela que está em cima de cada um desses cilindros que joga uma faísca. E literalmente esse gás combustível explode, que é o terceiro tempo do motor 4 tempos. Ao explodir, ele expande enquanto ele faz a explosão e faz o pistão subir novamente. Tá? E aí depois dos gases todos queimados vem o quarto tempo, que é a exaustão. Então que todos esses gases queimados vão sair lá pelo cano de escape para fora do motor.
E aí, quem controla isso são válvulas. A válvula de admissão abre para entrar o combustível no primeiro tempo. Daí ela fecha, fica as duas válvulas fechadas, entrada e saída. Ele comprime segundo tempo, explode terceiro tempo, e à medida que ele explode, que ele vai subindo o pistão, ele já abre a válvula de escape, de saída para os gases queimados e lá para o cano de escape para fora do carro. Esses são os 4 tempos de um motor do automóvel. Tudo bem? Esses 4 tempos, então, quando você ouvir falar? Admissão, compressão, explosão e exaustão dos gases queimados. Tá bom? Beleza, então. E aí, então, agora, continuando aqui ainda sobre o ciclo de Carnot, 2 adiabáticas e 2 isotérmicas, é um motor ideal e não real, não rende 100%, por mais que se chame de motor ideal, e vamos então ao rendimento dele. Se ele não rende 100%, então quanto que ele rende? Tá? Ele vai render isso aqui, ó. Uma coisa que a gente até já teve que usar no exercício lá no anterior, que estava perdidinho lá, que ele falava, para você resolver sobre esse modelo. Então, rendimento do ciclo de Carnot. Segundo o engenheiro lá, Carnot, é o seguinte: o rendimento é um Ni. Tudo bem? Ele vai sair da seguinte relação. Ele vai sair do... Lá na primeira lei da termodinâmica, a gente já viu lá o rendimento de acordo com a primeira lei, né? Que era assim, ó. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Trabalho, que é energia útil pelo calor da fonte quente. Tudo bem? Mas o trabalho, o que é? O trabalho é a diferença entre o calor... Opa, aqui não é frio, quente que é o total. É a diferença entre o calor da fonte quente e da fonte fria. Então eu podia jogar para cá. Então peraí, ó. Trabalho aqui... Sai isso e fica assim. Isso. Então o rendimento pode ser calculado assim ou assim? Pode. Se eu separar as frações, ficaria assim, ó. Calor da fonte quente aqui e aqui, menos da fonte fria e da fonte quente aqui. Como aqui é igual, eu simplifico. E então eu fico com o meu rendimento sendo 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. O Carnot, aproveitando isso aqui, fez um comparativo. Que a razão entre os calores da fonte fria e da fonte quente também vale para a razão das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Então, tá certo fazer assim? Tá. Tá certo fazer assim? Tá. Tá certo fazer assim, que daí especificamente direciona para a máquina de Carnot? Tá. Então, um motor operando em ciclo só consegue funcionar se tiver uma temperatura fria e uma quente. Tá? E o rendimento do ciclo de Carnot, que é o Ni, é 1 menos essa razão aqui. Quanto menor for esse número, maior é o rendimento. Veja, se aqui for 300 e aqui 600 Kelvin, dá meio. 1 menos meio, 50%. Se aqui for 300, mas aqui for, digamos lá, aqui é fonte fria, 300 e aqui é quente, eu já falei 600. Vamos pegar um outro valor aqui mais fácil. Se aqui na fonte fria for, por exemplo, 200 e aqui for 300. Então ficou bem fácil o que eu fiz, né? Então vamos dizer aqui vamos pegar aqui 200 e aqui 800, aí melhor. Aí dá 1/4, 0,25, ó, já foi para 75, tá? Vou exagerar, tá? Exagerar. Aqui é 100 e aqui é... deixa eu pegar aqui um valorzinho que fique fácil. 800. 100 e 800. Dá 1/8, dá 0,125. Pô, então o rendimento vai para quase 90%. É isso aí. Então o que acontece é que quanto menor for essa razão, maior é o rendimento. Né? Então, quando eu conseguir, quanto menor for a razão, não é menor temperatura fria ou quente. Quanto menor for a razão, o que é ser menor razão? Mais distantes os valores de
temperatura fria e temperatura quente. Então, quanto for mais distante for os valores, menor na razão. E então eu tenho um maior rendimento. É assim que funciona ali, tá? Agora veja. Pode dar 100%? Para dar 100%, só tem um jeito de dar 100%. Se isso aqui desaparecer. Qual é o único jeito disso ali desaparecer? Para isso ali desaparecer, o único jeito seria o seguinte. Vamos ver aqui. O único jeito disso aqui desaparecer é se ele desse zero. Para isso aqui dar zero, teria que ser a temperatura fria zero. Porque se ela for diferente de zero, qualquer valor, por menor que seja, qualquer valor diferente de zero dividido por outro valor aqui, vai dar um número diferente de zero. Tá? Aí o que acontece? Você vai ter um rendimento abaixo de 100%. Agora, é possível chegar na temperatura fria em zero? Temperatura fria zero, lembrando que é sempre em Kelvin. É possível? É possível? É aí que entra o terceiro princípio da termodinâmica. O terceiro princípio da termodinâmica diz o seguinte, que quanto mais baixo for quanto mais baixo for a temperatura, mais difícil se torna você baixar mais uma vez. Enquanto a temperatura é alta, eu diminuo 50% da temperatura e foi fácil, tá? Agora você pega essa nova temperatura e tenta diminuir 50% de novo. Já fica mais difícil. Tente pegar a nova temperatura, a terceira, e diminuir 50% de novo. E vá fazendo. A cada transformação que essa temperatura for baixando, vai ficando mais difícil ocorrer isso aí. E aí o terceiro princípio da termodinâmica diz o seguinte, que é impossível por um número finito de transformações chegar a zero absoluto. Quem que é o zero absoluto? O zero Kelvin. Então, o terceiro princípio da termodinâmica veda a possibilidade disso aqui dar zero e de uma máquina funcionando pelo ciclo de Carnot chegar a 100%. Entendido? Então, gente, ciclo de Carnot, apesar de representar o motor ideal, não rende 100%. Combinado? Somzinho aí, ó. Aí, tá curtindo? Heavy Metal Stratovarius é o nome da banda. Acho que eu vou trazer um pouquinho de cada assim, só para você distrair ali, trocar apostila e tal, tá bom? Vamos fazer ela então alguns, então enquanto isso, você curte aí um Stratovarius. Eu vou apagar o quadro aqui. Tá bom, meus queridos? Aí. Olá, hein? Exercícios. Seguinte, o número 1, eu acho que quem fez apostila ali, a princípio, pela que eu tenho aqui, só falta ser diferente, né? Mas acho que não. O número 1 ali da UNB está repetido, eu já fiz esse exercício lá na aula anterior, tá bom? Então vamos para o 2 em diante, tá bom? Vamos lá? Então do 2 em diante nós temos o seguinte. Olha lá, acompanha comigo lá o exercício das aulas então, né? Só trazendo aqui de novo, 19 e 20. O exercício é o número 2, que traz um pequeno gráfico, pressão por volume, e ele traz algumas curvas ali de transformação, né? Essa temperatura e essa, beleza? E essa aqui, tá bom? Vamos ver? Então lá, aqui o sentido de giro. O ciclo de Carnot é constituído de duas transformações isotérmicas
As temperaturas T1 e T2 e duas adiabáticas. Considere o gráfico a seguir e é correto afirmar que, letra A, as variações de energia interna ΔU entre B e C e dA são nulas. Então vamos lá. A, B, C, D. Segunda letra A diz que ΔU é zero em dA. dA, ΔU, zero? Não. dA ou ΔU é diferente de zero. Por quê? Muda a temperatura. É adiabática, então a letra A é falsa. Tá bom? Não precisa nem se preocupar com o resto. Tudo bem? Letra B. As variações de energia interna ΔU nos processos AB e CD são nulas? Então aqui, ó, AB e CD são isotérmicas. Se são isotérmicas, o ΔU é zero. Então a letra B é a tua respostona. Tudo bem? Beleza? Então tá ótimo. Vamos para o 3 ali então agora? Eu acho que lendo aqui eu já consigo falar o que eu preciso falar para você. Então vamos lá. Exercício número 3, aí, na sequência. Na primeira fase da Revolução Industrial, o processo de exploração do carvão na Inglaterra foi melhorado com a utilização de máquinas a vapor para retirar a água acumulada nas minas. Considere uma máquina a vapor representada pelo esquema seguinte. Então tá lá, né? Reservatório térmico, T2, trabalho e T1. Então aqui, né? T2, segundo ele, lá, tá vendo? Então, aqui, deixa eu fazer igual aqui, né? Aqui em cima, T2, ele manda o que ele chamou ali de calor 2, trabalho é realizado e um calor 1 mandado para o reservatório T1. Tudo bem? Q2, energia retirada do reservatório de maior temperatura. Então pronto. Aqui é quente. Então aqui é fria. Tá bom? Ótimo. Q1 é energia cedida ao reservatório de menor temperatura. W é o trabalho. Item 1. Vamos lá? Item 1? Então vamos lá. Item 1. Tá bom? O item 1 diz assim. Pela primeira lei termodinâmica, em valores absolutos, Q1 mais Q2 é igual ao trabalho. Não. Q2, que é o quente, menos o Q1, que é o frio, que dá o trabalho. Por isso é falsa a afirmação. É assim, ó. A diferença entre esses calores dá o trabalho. Tipo, forneceu 100 aqui, mandou para cá 80% de aproveitamento, rejeitou 20%. Então 100 menos 20 é 80, por isso que está falso ali, já está escrito. Ele falou que era soma, tá bom? 2. Se o esquema representa uma máquina reversível operando através de um ciclo de Carnot, o ciclo térmico realizado com a substância de trabalho é formado por duas isotermas e duas adiabáticas. Isso aí. É isso que é o ciclo de Carnot, tá? Duas isotérmicas e duas adiabáticas. Aí eles chamam de isotermas, não tem problema, tá? Isotérmicas ou isotermas não vai fazer diferença aí, tá bom? Terceiro e último desse aí. Como o reservatório de temperatura mais alta perde energia, o reservatório de temperatura mais baixa ganha energia, T2 diminuindo e T1 aumentando, T2 diminui e T1 aumenta, por isso o rendimento diminui com o tempo. Gente, isso é falso. Porque se fosse assim, ia chegar um momento que todo o carro, já que ia baixando a temperatura do quente e subindo a da fria, todo o carro ia chegar um momento que ia se igualar e ia parar de funcionar. Isso só acontece num carro quando você tem algum problema, algum defeito. Então os valores de temperaturas chamadas fonte quente e fonte fria, eles são constantes. Porque senão você teria um rendimento a cada momento de um veículo, né, de um motor a combustão, e a qualquer momento ele poderia parar de funcionar por igualar as temperaturas. Tá bom? Então é falso isso aí. Segundo a informação dele aí, elas vão reduzindo a temperatura do quente, aumentando do frio, até que vai diminuindo o rendimento. Tá? Nada a ver. Muito bem. Vamos lá então para o número 4. Para responder à questão, considere o texto e o gráfico, qual relaciona
o rendimento de uma máquina de Carnot à razão das temperaturas. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico especial, pois uma máquina térmica que opera de acordo com este ciclo entre duas temperaturas, T1 e T2, com T1 maior que T2, obtém o máximo rendimento possível. O rendimento R de uma máquina térmica é definido como a razão entre o trabalho fluido líquido que o fluido de uma máquina executa e o calor, tá? Tudo isso eu já falei para vocês ali agora há pouco, tá? Ele está contando como é que... Por que o azul é azul, tá? Aí vamos lá. Pode-se concluir pelo gráfico e pelas leis da termodinâmica que o rendimento da máquina de Carnot aumenta quando a razão diminui. Expliquei agora há pouco isso aqui, tá? Com detalhes. Tá? Então daí, diminui letra A. Vou fazer um combo aqui, ó. Olha só. A, B e C. Alcançando 100%. Ciclo de Carnot alcançando 100%. Quando T2 vale 0 Celsius, não. Só alcançaria hipoteticamente 100% se uma das temperaturas for 0 Kelvin. A terceira lei da termodinâmica impede isso, lembra? Terceiro princípio. Letra B, quando T1 é muito maior ou quando a diferença é muito pequena, não. Se tiver T1 e T2 diferente de 0 Kelvin, não tem 100%. Letra D, só alcança 100% porque representa o ciclo ideal. Não, o ciclo ideal é o ciclo de Carnot e não é 100%. Letra E, mas nunca alcança 100% é a resposta. Tá bom? Então, mesmo funcionando de forma ideal, não alcança 100%. 5 e deu 6 e acabamos por hora, tá? Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes letra A. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Não é impossível, é o que mais tem, liberação de calor dentro do motor. Letra B. Realização de trabalho pelo motor seria incontrolável. Tá louco? Super controlável, inclusive, fácil de medir, inclusive. Letra C. Conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Isso é verdade. Tá aí a resposta. É impossível pegar todo o calor que é fornecido ao motor e converter em trabalho. Tá bom? E aí eu vou terminar com o número 6. Tá bom? E esse número 6 agora... Uma pequena somatória, eu vou anotar os itens aqui então para você. Tá bom? Então vamos lá. O exercício é o 6 e já tô ficando sem canetinha. Por isso estou fazendo tudo vermelho e verde e já foi 2 canetinhas para fita. A preta que eu mais uso, a preta e azul que são as que eu mais uso, já morreram, tá? Vou ter que repor estoque. A termodinâmica pode ser definida como uma ciência experimental baseada em um pequeno número de princípios, leis da termodinâmica, que são generalizações feitas a partir da experiência. Sobre as leis da termodinâmica, vamos lá. 1. Nenhuma máquina térmica pode apresentar rendimento superior ao de uma máquina de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas. Cara, ó, se liga nisso, hein? Ótimo esse item para a gente conversar uma coisa. Nenhuma máquina térmica, nenhum motor real pode ter rendimento maior ou igual ao ciclo de Carnot. Não pode nem ser igual. O ciclo de Carnot representa a máquina ideal e não a máquina real. Então, se o motor real for mencionado, o limite dele de rendimento estar abaixo do rendimento de Carnot. Tá bom? 2. A primeira lei termodinâmica é uma afirmação do princípio geral da conservação de energia. Falamos várias vezes isso. Exatamente isso. Princípio da conservação de energia. A segunda lei termodinâmica afirma que é indiferente transformar integralmente calor em trabalho ou trabalho em calor. Isso é falso. Não é indiferente. Transformar o trabalho em calor é bem mais fácil do que o calor em trabalho. E nunca você consegue fazer esse calor 100% dele virar trabalho. É isso que a segunda lei da termodinâmica fala. Não fala que é indiferente, não. Só fala que o calor, para ser transformado em trabalho, via, por exemplo, a segunda lei termodinâmica, ciclo de Carnot, é impossível ser de 100%, e ela não fala sobre o trabalho virar calor, tá? Que é impossível o trabalho virar calor em qual porcentagem. Não, ele trata do calor virando trabalho.
o aproveitamento do calor fornecido a um sistema que era o trabalho. É isso que trata a segunda lei da termodinâmica, e já falamos, impossível 100% em máquinas térmicas operando em ciclos. Em um processo cíclico, a energia interna do sistema apresenta variação nula? Exato! Se você tem um ciclo, a temperatura final e a inicial são iguais, pois ciclo quer dizer que é o mesmo ponto. Tá bom? Então, por isso que é impossível isso acontecer. Beleza? Então, gente, com esse sonzinho aí eu vou me despedindo de vocês. Tá bom? E até a próxima. Tchau! Fui!